Fala pessoal do CLAC, tudo bem? Aqui é o Pastor George, mas esse não é o Minuto da Capelania. Esse é um novo projeto nesse ano de 2023 que a gente está tendo aqui no colégio, devido ao aniversário de 35 anos dessa instituição. Hoje nós estamos aqui para o CLACcast, esse projeto que busca revisitar histórias do colégio, entrevistar pessoas, conversar um pouquinho sobre como era no seu tempo e como ele foi evoluindo até chegar onde nós estamos hoje e como nós estamos neste ano de 2023, que completamos 35 anos. Esse é o CLACcast. E hoje eu estou aqui recebendo uma pessoa muito querida da nossa família aqui do colégio, né? Pessoa muito conhecida também, afinal fez todo o seu estudo aqui no colégio. Estou hoje recebendo aqui o Gabriel, com pouca idade, né? Ainda muito jovem, tem bastante coisa aí. Eu trouxe de novo aqui, né? Um pouquinho da tua história, Gabriel. Esse é o Gabriel Vinícius Miller, contador, atuando há mais de 8 anos na Exatos. É uma empresa familiar que completa 35 anos também, só que em 2024. Atualmente ele é gerente da unidade de Ivoti e atua como diretor administrativo, olhando pelas áreas financeiras e comerciais. O Gabriel nasceu em Novo Hamburgo, mas ele sempre morou em Estância Velha, então estanciense de coração. E é filho da Sandra e do Gilberto, tem a irmã Paloma. Ele é o caçula da família, né? E eu quero começar, Gabriel, perguntando para ti assim, tu és contador, então te formaste em contabilidade. Me conta um pouquinho como é que foi isso, como é que foi descobrir essa vontade da contabilidade, enfim, dessa área que tu trabalhas agora. Bom, na verdade ela é uma profissão muito conhecida, mas às vezes remotamente acaba aparecendo assim no nome das pessoas, né? Querendo cursar contabilidade. No meu caso, na verdade, como tu na apresentação comentou, nós temos a empresa, a Exatos, né? Então ela é uma história que já se inicia vai fazer 35 anos no ano que vem, que iniciou com meu pai, né? Então, no período do ensino médio, eu já buscava o que mais ou menos eu queria para a minha vida. Apesar de quando a gente é muito novo, a gente tem pouquíssimas certezas, e para mim não era diferente. Mas eu tinha um direcionamento, né? Um direcionador, que no caso era a empresa. Então, quando eu estava no primeiro ano, na verdade, do ensino médio, eu busquei um curso técnico em contabilidade para identificar se era aquilo que eu gostava, na verdade, né? Se fazia sentido para mim. Particularmente, quando eu fiz o curso técnico ali, eu tive quase certeza que eu não queria, porque ele realmente é um curso bem técnico mesmo, né? E ele, assim, me gerou muito conhecimento, só que não estava me parecia que não fazia sentido. E aí eu tinha muita vontade, na verdade, de trabalhar no meio contábil, né? Só que o Gilberto, meu pai, no caso, tinha uma crença inicial que eu tinha que iniciar o meu emprego ali com seus 15, 16 anos, na verdade, uma empresa que não fosse a Exatos, que eu fosse buscar conhecimento fora dali. Só que como eu estava naquele período então de estar querendo saber o que eu queria fazer, eu tive que botar as cartas na mesa e disse, cara, eu quero trabalhar aqui, quero conhecer como é que é o mundo da contabilidade, se não for aqui vai ser em outro lugar, né? Quando eu comecei realmente a trabalhar na Exatos, quando eu comecei a vivenciar o dia a dia, e eu terminei o técnico, aí as coisas começaram a fazer sentido, né? E aí vem muito aquela questão que se fala tanto da questão da teoria e da prática, né? Quando tu junta essas duas coisas é muito difícil, pelo menos, não ter uma entrega positiva ou melhor, mas para mim, na minha pessoa, foi muito positivo no sentido de começou a fazer cada vez mais sentido que era aquilo ali que eu queria para minha vida. Sim. É importante lembrar assim, né? Tem muita gente que está nos ouvindo hoje, está nessa situação, né? Está nesse período difícil de ter que fazer uma decisão, né? Todos nós passamos por isso, né? Histórias como a tua, assim, ajudam a gente a ficar um pouco mais relaxado, né? A minha história com a teologia também é muito parecida com essa, né? Eu comecei a faculdade de teologia e não gostei muito daquilo, né? E assim, com o tempo, as matérias foram entrando mais a fundo, foi passando daquelas introdutórias, assim, que são mais massivas, né? E foi entrando, assim, eu fui vendo na prática como era também, né? E como tu falou, né? Começa a fazer mais sentido pra gente. Então calma, se você está no ensino médio, né, e está nervoso, o que eu vou fazer? Calma, tem bastante tempo, a gente tem a vida inteira para descobrir, né? E uma vez que a gente descobre que a gente está lá dentro, a gente não quer mais sair daquilo. Exatamente. E, na verdade, se a gente olhar assim para a história, para o passado, pelo menos a gente tem uma falsa sensação de pressão, né? Às vezes pode ser que acontece, de fato, mas aquela coisa assim, tem que sair do ensino médio com o que já vai fazer, o que já se imagina que vai fazer, né? E eu vejo justamente o contrário, porque
quando a gente ainda está com uns 17, agora se forma com 18 anos, na verdade, né? Tu está recém iniciando muitas vezes num processo profissional, claro, talvez já começou a trabalhar com os 14, 15 anos, mas ainda se está descobrindo, né, esse meio profissional. E é realmente a prática que acaba também te levando e te encantando, ou pelo menos decidindo, não é isso que eu quero fazer, né? E no meu caso, claro que eu tinha a questão da condução por ter uma empresa familiar, né? Mas eu imagino que se eu não tivesse, ou ainda tendo também, eu teria o apoio dos meus pais no sentido de dizer, segue o caminho que tu quer, né? Foi assim que aconteceu com a minha irmã. Minha irmã, por exemplo, não seguiu a área contábil, ela foi para a área da saúde, ela é nutricionista, né? E recebeu o apoio direto deles também. Também. Não quis seguir, mas ainda assim, esse é importante, a gente ter esse apoio familiar, né? Mas, Gabriel, uma pergunta assim, né? Tu comentou esse teu, não é, vamos dizer drama, mas esse teu questionamento, né? Aconteceu no ensino médio, né? Começa isso. Conta um pouco, tu estavas aqui nesse ensino médio, né? Conta um pouco da tua história aqui no CLAC, como é que foi, quando é que tu começou, quando é que tu te formou, enfim. Bom, comecei, na verdade eu fiz todo o meu período de ensino educacional, né, no CLAC, né? Então eu comecei no Jardim A, não sei se é assim que se chama. Sim, tem os Jardim. É o Jardim A. E aí comecei no Jardim A, inclusive minha irmã iniciou também, então a minha irmã inicia no Jardim B, porque nós temos um ano de diferença, um ano e meio. Sim. E aí minha mãe até tinha vontade de deixar a gente junto, né, por ser muito próximo, mas não foi aprovado. Então eu inicio no Jardim A, no Jardim B, e desde lá eu venho, tipo assim, continuei estudando no CLAC. E... Sabe que ano isso era, mais ou menos, que tu entraste aí? Quantos anos tem os alunos do Jardim A? Uns 5, talvez? É, a partir dos 3 anos. A partir dos 3? Em 2002. Sim, 2002. 2002, talvez 2003. Nosso último campeonato, né? O último pentacampeonato 2002. Eu não entendi direito. Não. Eu gostaria de entender para ter visto, né? Porque sim. Dali pra frente. Eu tenho vaga lembrança também, né? Mas, Gabriel, quantos anos tu tem agora? Eu tenho 25. 25 anos. Então tu te formou com 17. Exato. Saiu daqui com 17, né? Na época ainda não se tinha o nono ano, né? Não tinha o nono ano. O mais legal assim, de todo o meu processo dentro do Luterano, né? Porque foi uma turma que a base, digamos assim, ela se manteve. Eu tive muitos colegas que iniciaram o Jardim A e continuaram até o ensino médio. Ou até casos que saíram e depois voltaram. Então, aquela questão de comunidade, Estância Velha, cidade de 50 mil habitantes, um pouco mais, isso meio que se refletiu aqui também. A gente iniciou junto, tinha um grupo muito feliz, isso só foi a união foi se fortificando cada vez mais com o passar do tempo. Sim. E aí as histórias vão se acumulando, se acumulam, exatamente. E claro que daí entra naquele momento quando a gente finalizou o ensino fundamental, que era a 8ª série, aí alguns acabam cursando, pegando outros caminhos, cursando cursos, vão para escolas com curso técnico. A gente teve algumas saídas de alguns colegas, mas ainda assim, a grande maioria, a gente sempre teve um contato muito positivo. Sim, né? A base ficou assim. A base ficou. Que legal. Então, amigos para a vida, assim, né? Tu tens ainda bastante contato com teus colegas de turno, enfim? Sim, a gente tinha um grupo talvez de 19 a 25 colegas, nessa média, assim, né? Variando de ano a ano. Hoje, realmente, a gente não tem mais contato nem diário, talvez nem um contato ainda assim visual, né, de reconhecimento, mas a gente não tem mais a comunicação de todo o grupo, né? Mas eu ainda tenho, assim, talvez 2 ou 3 que continuam sendo um dos meus melhores amigos e um grupo muito bacana, assim, que a gente volta e meia tá fazendo um churrasco, alguma coisa porque ficou o vínculo, né? Sim, com certeza. Então tem sim ainda aquela proximidade do que era aqui no Luterano. E aí sempre vem nas histórias as memórias do que a gente tinha. Sim, com certeza. Aí mais uma dica, né? A gente essa nossa conversa aí está sendo, na verdade, um aconselhamento aí do pessoal. Aproveitem a turma, né? A gente, às vezes, não percebe que a gente está num momento onde a gente está vendo os nossos amigos todos os dias, né? Todas as manhãs ou todas as tardes a gente se vê, a gente conversa, né? Embora a gente queira manter, a gente hoje tem mais recursos para manter contato. A gente tem hoje o WhatsApp, que na época não tinha, né? Ainda assim o contato não é o mesmo, né? Então, assim, aproveitem as turmas de vocês, né? Mas, Gabriel, assim, tu ficou, então, pelo que eu entendi, do jardim até o ensino médio, né? Tu viu muita mudança aqui nesse colégio, assim, de estrutura física, assim. Sim. Como é que era quando o mais antigo que tu tem, assim, de lembrança do pátio, enfim, das salas, né? Estruturalmente, o que eu me recordo mais do Jardim A era, com certeza, as cores. Era um colégio que tinha
predominantemente a cor mais bege com marrom, e era assim o uniforme também. Tu pegou o uniforme marrom, então, mas que legal. Isso eu me recordo assim de uma forma bem forte, né? A estrutura em si, claro, o prédio obviamente continua sendo o mesmo, né? Apesar das reformas, é claro, mas aí tinha a diferença no ginásio e tal, que foi, no ginásio não, desculpa, no pátio, né? Nós tínhamos a árvore até, aquela mesa, sim. que a árvore até continuou até o final, até o ensino médio eu tinha, né? E aí foram tendo mais mudanças realmente no ginásio. Mas agora voltando aqui, a estrutura assim tá muito diferente já desde que eu saí, né? Isso foi passado talvez 7 anos, vai fazer mais até, né? Sim. Totalmente diferente do dia que a gente saiu. O ginásio, eu confesso que eu não sei se eu cheguei, não, faz uns 2 anos que eu não vou no ginásio, capaz de ter mudanças lá que eu não vi. Então depois nós vamos dar uma olhada olhada. lá. Mas o pátio aqui, assim, era piso concretado, mas era aquele concreto bruto, né? Ah, sim, não. Tu caía já vinha um ralão, né? Daí, a gente tem cicatriz no joelho por causa do pátio aí, né? Isso aí. Mas boas memórias, assim, era muito, muito divertido, muito pegado o nosso futebol do recreio. Sim, é verdade. E, assim, talvez a gurizada mais nova não consiga pensar assim, né? Tu pegou o tempo que ainda não tinha ar-condicionado Não tinha. Nas salas. Não tinha projetor. Não, também, né? As únicas salas que tinham ar-condicionado era a sala da área de informática, sala de informática. Se não me engano, talvez algumas salas do segundo andar, que eu acho que eram uma das mais recentes, né? E aí no final, no ensino médio, a maioria das nossas aulas começaram a ter ar-condicionado, porque a gente migrou para o segundo andar. Subiram de nível. Não, o ensino médio era lá em cima daí, né? Mas na época que eu estava estudando ainda não me recordo se nos andares de baixo, nas salas do primeiro andar, tinham não ar-condicionado. Mas a estrutura de lousa e projetor era... E o lousa ainda era de giz, assim? Peguei os dois, né? Pegou giz... Pegou uma boa transição aí, né? Boa transição. Imagina, ficou um tempão aí, né? A gente pegou giz e pegou também a canetão. Sim, que legal. Mas e o uniforme também, tu pegou a transição então pro novo, né? Sim, pegamos a identidade visual também, mudou o nosso emblema, sim, né? Agora, mudou o emblema. É parecido com esse, né? A rosa aqui em cima, né? Nós temos aqui. Antes era aquele formato ainda de couro, né? Sim. Como a capital do couro, nessa cidade era conhecida como a capital do couro. Hoje praticamente tem pouca coisa de couro, né? Mas enfim, tudo era formato de couro, assim, né? Inclusive a nossa escola. Agora então, foi nos anos 2000 que houve essa mudança aí, né? Sim. Peguei essas duas fases. Pegou as duas. E assim, tu falou um pouquinho já disso, né? Mas tu falou da relação entre os alunos, assim, né? A gurizada. Como é que tu vê, assim, agora, né? Tempo depois, como é que tu vê a relação que vocês tinham com os professores, né? Antes da gente começar a gravar, a gente mencionei alguns nomes, aí eu já vi que tu reagiu, ainda temos muitos professores, né? Talvez da tua época também aqui, né? Sim. Como é que era essa relação de professores, alunos entre alunos também? Sempre foi muito positiva, né? Eu talvez vou falar por não me recordar exatamente, mas nós tínhamos no Jardim A, a professora que eu era no Jardim A ou Jardim B, ela não está mais aqui, mas era Maria Eugênia, se não me engano. Acredito que esse era o nome da professora. E essa é uma das lembranças que eu tenho mais forte, assim, desse período de maternal, porque ela fez um momento que eu nunca vou esquecer, na casa dela, ela abriu para a criançada ir lá no Natal. E ela foi um dos exemplos, talvez ela é um exemplo que eu trago assim, para mostrar o restante de todos os professores, né? A relação dela de familiar, eu lembro que se perpetuou por um bom período, porque depois, inclusive, nós tínhamos um momento de jogo de preto e laranja, precisava participar, na gincana, tinha que pegar alguma coisa da agenda mais antiga, quem é que a gente recorria? Era a professora Marisa. E era tipo uma receptividade muito positiva, e daí, claro, ela já com uma idade um pouco mais avançada, né? Mas mencionei ela, mas assim, os demais professores que passaram pela nossa caminhada, e daí a gente, claro, se recorda talvez mais fortemente do período do ensino fundamental para cima, né? Então a Mariela de matemática, a Adriane de português, nós tivemos o Aldo em biologia, a Bruna em geografia, o Fábio em história, e todos era assim uma relação muito positiva, né? E nós tínhamos uma turma que eu considerava, assim, e me incluindo também, muito gostosa de se trabalhar, né? Então a gente tinha uma ótima relação. E hoje, quando eu vejo eles, assim, até às vezes, quando eu tenho a oportunidade, eu brinco, né? E quando a gente está num processo na verdade, a escola é um processo de amadurecimento, né?
Então, quando eu vejo eles até brinco, eu te pegava, eu te incomodava, né? A gente estudava bastante, mas também incomodava bastante, né? Faz parte, né? E a gente ainda tem uma relação. O Audrey é um dos professores que a gente tem uma relação bem forte, inclusive, porque a gente jogava bola junto, né? Então, ele é talvez dos professores que eu mantenho a relação mais direta, assim, Sim. pelo menos. Ele foi Paraninfo? Lembra quem foi? Ele foi Paraninfo. Paraninfo da turma, terceirão. Do terceirão, né? Que legal. E aí, homenageado do terceirão, lembro que foi a Adriane e... Adriane Bus, Adriane Blaut. Bus. Sim. Adriane Bus foi uma das homenageadas, foi bem bacana. Que legal. Que coisa boa. E assim entra a gurizada, como é que era? Tu mencionou antes, mas assim, vocês se encontravam fora? Marcavam de dar uma banda? Como é que era? Como é que era essa relação dos colegas? Dos colegas? Era bem bacana, assim, porque quando a gente estava na época do ensino médio, era, quer dizer, 15 anos, basicamente, né? Então é aquela época que tu começa, tipo, a sair mais, então a gente saía junto, jogava muita bola junto também, principalmente os guris, né? Mas era uma relação muito positiva internamente e externamente, né? Sim. E depois, quando a gente foi envelhecendo, digamos assim, 16, 17 anos, então 18 anos eu lembro que a gente ainda mantinha uma relação muito boa, né? E hoje, como eu comentei antes, tipo, alguns dos meus amigos daquela época continuam sendo um dos melhores amigos agora, né? E, inclusive, assim, de uma evolução que às vezes a gente brinca, assim, tinha colegas e amigos meus que eram muito mais introvertidos, assim, fechados, e hoje são, não digo mais extrovertidos, mas assim, se soltaram de uma forma que é muito bacana de ver, assim, a evolução de todos os colegas que participaram daquele momento de educacional e como estão agora até profissionalmente. Sim, claro. É uma evolução que a gente tem, né? A partir da confiança a gente vai se soltando melhor, né? Sim. Eu jogava muita bola, então. Sim, era talvez a febre, né? Sim. Eu até vi um vídeo no Instagram que era que o recreio era 15, 20 minutos, né? E era, os 20 minutos era a Champions League, né? E daí tu jogava como nunca, assim, e chegava depois pra aula, sei lá, matemática, pingando. Pano suando, né? Vermelhão e suando. Isso aí. E como é que eram então os jogos preto e laranja naquela época? Eram bem competidos. Pegados. Bem Tu era do preto ou do laranja? Eu era do preto. Tu era do preto. E você pra sempre preto. Tá certo, tá até vestido em homenagem, né? Aqui, exatamente. Eu ainda não revelei, eu também fui aluno aqui, né? Mas ainda não revelei qual que era na época. Agora como professor a gente não tem, né, mais cordão, né? Mas um dia quem sabe eu revelo aí qual que era o meu pergunta de meu milhões, cordão. hein? A gente participou, eu não me recordo quando iniciou. Bom, se tu participou, sempre teve, então... Eu estive aqui, puxa vida, acho que 2009, então... Então tinha um bom tempo. Eu lembro que quando a gente brincava, participava da gincana, quando era mais novo já era competido, e quando a gente passou a ficar mais velho, enfim, era mais ainda, né? E a gente tinha uma rixa boa, digamos assim, né? Porque a banda do Laranja era muito forte, né? A maioria dos colegas que participavam da banda da escola participavam do Cordão Laranja. Então era uma disputa muito injusta, né? Barulheira. Eles ganhavam. E como é que vocês respondiam? A gente era tipo assim, a gente cantava, né, e tal, mas assim, era desproporcional, né? Pô, eles iam muito bem equipados, eles tinham banda mesmo, Sim. os caras, sabe? Eles iam muito bem, né? E eu lembro que a gente sempre ficava naquela angústia assim de um dia ganhar também o troféu de melhor torcida. Não sei se ainda tem. Sim, tem a melhor torcida ainda. Os cânticos hoje geralmente são adaptados das torcidas do Grêmio, do Inter. Tua época também era assim? Também era assim. Tu te lembra de alguma assim? O do preto, mais forte, com certeza, era aquela que vem da torcida do Inter, que é... Preto, estarei mais forte. Olha aí. Essa aí quando a gente cantava, o ginásio tremia. Tradicional. Essa era com certeza uma das mais fortes, assim, do cordão. Que legal. Coisa boa. Os jogos são momentos assim que a gente tem para extrapolar um pouco os nossos colegas de turma, né? Eu acho que esse é um dos pontos interessantes, assim, né? Quem não conhece, a gente tem esses jogos aqui, então cada aluno que entra, ele é feito um sorteio aí, né? Vai para o cordão laranja ou para o cordão preto. Então, uma vez no ano a gente tem os jogos, a gente tem uma semana aí praticamente de jogos, aí tem basquete, tem futsal. Tinha alguma modalidade assim na tua época, será que era diferente de hoje? Xadrez? Ou, enfim, lembra algumas modalidades assim que tinha? Na época tinha xadrez, tinha ping-pong, mas eram aquelas mais normais assim, mais cotidianas, né? Futebol, futsal, vôlei.
basquete, tinha também o futsal dos pais, tinha muita interação dos pais, né? Olha, interessante isso. Não tem mais? Nós temos, mas é mais confraternização, assim, né? Entendi. Não, Então, na época era tipo assim, tinha, da mesma forma que tinha de todos os anos, né, de todas as turmas, tinha também o futsal dos pais, o vôlei dos pais, eu acho que era basicamente esses dois, acho que basquete e handebol não tinha. E acontecia à noite, no caso? Sempre à noite, E daí era bem divertido de olhar, porque daí os pais também tinham, os pais compravam o cordão dos filhos, né? Claro. Então eles vinham assim com uma vontade de vencer, e aí tinha torcida, daí era aquele clima da noite, era muito bacana mesmo, assim. Que legal. É uma das boas recordações que eu tenho do colégio, com certeza. Normalmente o preto, que o cordão que eu participava, a área do futsal, que eu me recordo, a gente ia muito bem. Sim. Então a gente, vocês. Podia até perder às vezes alguns anos no geral, mas o futsal era nossa. Valia quase mais o futsal do que o próprio jogo, né? Os jogos no geral, né? Sim. Ser relevante e ajudar de alguma forma, né? Isso acho que é um dos pontos do colégio confessional, do colégio luterano, né? E além, assim, de uma educação, meramente pela educação, né? E além indo para uma cidadania, né? Para se tornar mais humanizado, mais humano e perceber que a gente está num grupo, a gente vive num bairro, a gente vive numa cidade, numa região, num estado, num país, num mundo criado por Deus e feito para que a gente pudesse servir um ao outro. Né? Acho que esses são com certeza um dos diferenciais, assim, justamente botar a nossa vocação, nosso chamado em prática do bem do mundo, do bem das pessoas, né? Me conta um pouco como é que era assim, a Mostra Claque, como é que tu via a Mostra Claque no teu tempo? Tu participou de várias edições, eu imagino. Então. Sim, a Mostra Claque eu não tenho lembranças boas de datas, né? Não me recordo em qual ano que iniciou, mas eu me recordo que eu estava no ensino fundamental e aí a gente começou a participar com apresentações menores, era aqui no pátio mesmo que acontecia. E aí depois, no 8º ano, na 8ª série, eu lembro que a gente começou a apresentar já no ginásio, daí era para todas as escolas, né? E depois sucessivamente para ensino médio. Quando veio a primeira, quando a gente era mais novo, era um desafio, depois quando tu começa a ficar um pouco mais velho, tu começa a virar meio birrento, daí começa é difícil e tal, só que ao mesmo tempo ele era, acho que do ser humano, assim, essa vontade de querer entregar o melhor, pelo menos a gente deve buscar isso, né? E por mais que às vezes era difícil, eu não queria, o pessoal sempre buscava entregar o melhor, assim, dentro da capacidade que tinha naquele momento. Né? E com certeza a Mostra Claque ela refletiu muito, tanto para mim como para os demais colegas, no quesito educacional e profissional. Né? Porque ela te prepara para uma questão de relatório, ela te prepara para uma questão de apresentação, de relacionamento com jurados, no caso, né? E até para a disciplina também, de escrever, de fazer pesquisa, e de propriamente fazer a própria pesquisa, né? Eu digo separado em tese de fazer o trabalho e também de ir atrás das informações. Então, sem dúvida, isso foi um diferencial, que era notório quando tu inicia na graduação. Mas eu justamente ia perguntar, né? Qual foi o papel, assim, disso, dessa tua prática que tu já tinha ido do método científico, de ir atrás de objetivo, né? De tese, enfim, como é que foi isso na tua faculdade? Qual foi a apresentação disso? Muito aplicado, né? Realmente não fiz talvez um trabalho tão elaborado durante a graduação, a não ser o próprio TCC, só que para qualquer atividade de pesquisa que se tinha, ou propriamente por uma questão de relatório, o trabalho escrito precisava ser feito, eu me sentia muito preparado. E no dia que os demais colegas não eram, mas tu sentia a questão de nivelação que às vezes acontecia justamente por ter participado numa feira científica de forma anterior, né? E a questão da apresentação do trabalho, sem dúvida, daí isso não era só um quesito da Mostra Claque, mas sim do ensino. E eu sempre falo, eu já falei, acho que quando eu vim conversar com o Alder aqui, eu me recordo sempre da Bruna, que era professora de geografia, que não faz sentido, digamos assim, né, mas esse é o papel da educação, ela sempre indicava e nos orientava muito com relação ao PowerPoint e à forma de apresentação. Todos os professores faziam isso, mas ela era muito criteriosa nesse sentido. E ali foi um momento que realmente eu acho que fez com que muitos, tanto para mim como para os demais colegas, aproveitassem, absorvessem e levassem isso para a vida. Né? Então a slide com pouco texto, apresentar olhando para o público, com confiança, não ler slide, isso ali virou meio que um mantra, assim, um mantra para a apresentação. E faz com o tempo a gente falou antes, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai percebendo assim que
talvez aqueles professores que mais pegavam no pé da gente, talvez são até aqueles que mais se preocupavam com a gente, né? É a mesma coisa com nossos pais, né? A gente tem pais que simplesmente deixam a gente fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. A gente se questiona, né? Que amor é esse, né? O amor, ele também coloca no lugar, né? Sim. Eu sempre me lembro de uma professora de ciências também que eu tive, né? No ensino fundamental, né? Uma professora de ciências, assim, que ela era linha dura, assim, né? Quase batia continência, né? E hoje eu lembro com muito carinho, porque eu entendi, agora eu consegui entender, né? Com o tempo, com a maturidade, né? E também estando do outro lado, né? Porque é muito fácil a gente estar no lado do aluno, né? E a gente acaba não percebendo, mas uma vez que você está do outro lado, do lado do professor, tu entende a responsabilidade que tem um professor, né? A gente está diante de um ser humano que precisa ser talhado, né? Precisa ser através, sim, dos seus próprios caminhos é que ele vai descobrindo, né? Mas ele precisa ser talhado, ele precisa ser moldado aí dentro de um processo, uma metodologia, e isso nem sempre é algo prazeroso, às vezes vai ser meio até dolorido, né? Meio, pô, o cara tá puxando o meu pé, né? E na verdade não tá, na verdade ele tá querendo que tu melhore, né? Sim. Acho que de casa é um pouco disso também, né? Como tu falou, com a referência dos pais, né? Da mesma forma que acontece em casa, eu acredito que é um modelo de educação que conduz a pessoa para o correto, né? A gente tinha muito disso, por exemplo, a Adri, que eu comentei que foi a nossa homenageada no terceiro ano, ela era professora de português a partir do ensino médio. Uhum. E realmente ela tinha uma crença na escola de ser uma professora linha dura, de ser uma professora exigente, e não diferiu disso. Quando a gente entrou no primeiro ano, pá, era difícil a matéria e tal, só que eu me recordo assim, que a gente começou a criar uma sinergia muito positiva. E quando a gente entrou no terceiro ano, eu particularmente nunca fui um fã de português, assim, de matéria, né? Uhum. E quando entrou no terceiro ano, eu lembro que todo mundo era muito, tipo assim, entrava com aquela aula já com uma outra pegada, assim, sabe? E muito partiu disso, talvez, né? Tu mencionou antes da professora Adri, né? Já mencionou outros nomes também, professor Bruna, enfim, professor Fábio, professor Aldrin. Que outros professores, assim, marcaram a tua história positivamente? Talvez aquele olhar de carinho, né? Quase materno ou paterno, enfim, assim, que a gente tem, talvez nas séries iniciais ou mesmo do fundamental e médio. Que professores marcaram a tua vida aqui no CLAC? Bom, é muito nome, assim, pra gente lembrar de todos, né? Mas como eu mencionei no Jardim A, tinha a Maria Eugênia. No Jardim B, a minha professora era a Melina. Melina, inclusive, hoje mora no prédio que meu pai mora, então eu vejo ela, assim... Tu imagina ela te olhando, né? Ela fez assim... O que ela pensa, né, cara? Olha. Tem outras professoras que eu me recordo da fisionomia, mas eu talvez não vou lembrar o nome, né? Uhum. Teve a professora, inclusive recentemente, não sei se ela está aqui ainda na parte de coordenação, que ela dava no torneio. Isso é Cleia? Cleia, exato. Ah, sim. E aí que eu vejo assim, de uma forma mais constante aqui a partir do fundamental ali daí, né? Que daí foram os nomes que eu comentei, que era o Áudio, o Fábio, Mariela, a Adri, o professor Alessandro, depois a gente teve matemática também, o professor de educação física também, a Adri Bus, depois a gente teve o Fabrício também, o Fabrício teve nos marcou muito positivamente, porque foi um dos professores de educação física que começou a nos levar para campeonatos, a gente adorava participar, né? Sim. Antes dele tinha também o Eduardo, que também participou do processo de educação física. Então, enfim, talvez eu estou me esquecendo de mais alguns, né, que a gente teve, mas são os nomes que me vêm à cabeça. Foram professores que marcaram, o Fábio, não sei se eu mencionei, mas todos marcaram positivamente, assim. O professor Jorge, inclusive, depois foi diretor aqui, a gente adorava o Jorge. Ele dava aula de história, né? Aula de história. Eu não peguei ele como professor, porque eu fiz o primeiro ano do ensino médio aqui. Ele dava só aula até a 8ª série da época. Né? Então eu acabei não tendo, mas assim, é engraçado pensar isso, né? Esses nomes conhecidos, nomes que ainda estão aqui, muitos deles ainda estão aqui, né? E para mim também é um pouco estranho ter eles agora como colegas aí, né? Chamá-los pelo nome, não por Sora, né? Ou por Sora. Foi aluno deles também? Fui aluno da Prof. Ali, Prof. Janine, a Bruna. Janine, quando eu entrei, tinha um outro professor, eu acho que ela entrou 1 ou 2 meses depois, a Bruna entrou. Então foi o primeiro ano que a Bruna teve aqui, né? Então agora somos colegas também, trocamos muitas ideias, né?
Inclusive agora a gente está fazendo essa recuperação, ela está me auxiliando também com os alunos dessa recuperação da história do CLAC, né? Ela também dá aula de história, né? O Fábio também está me auxiliando bastante nisso. O Fábio também foi meu professor, né? Eu lembro uma vez que eu toco teclado, né? Eu lembro que ele pediu uma vez para trazer o teclado. E aí daí ele me deu as notas lá e eu comecei a tocar. E aí ele começou a cantar lá, porque a gente estava falando da Grécia, né? Uhum. E aí era uma música, me ensina um exemplo daquelas mulheres de Atenas. Ele começou a cantar, aquilo me marcou muito, assim, me encantou muito, né? São tudo lembranças, são memórias que a gente tem, né? Tu com certeza tem várias lembranças para nos contar aí, ou memórias da turma, dos professores, de coisas que aconteceram. Nos abrilhante aí, o que tu tem para nos compartilhar, assim, que seja tranquilo de compartilhar, né? A memória é mais fresca ainda, né? Todo mundo, quando passa por esse processo de ensino, lembra que tem muita história, né? Algumas não são da turma, assim, né? Mas, algumas ficam guardadas. Ficam lá. Só quem foi sabe. Mas, sei lá, a gente teve momentos muito engraçados, assim, uma das coisas que eu me recordo que foi muito engraçado mesmo foi... A gente estava na 8ª série, a gente tinha organizado uma viagem para ir para o Beto Carreiro, e aí no dia anterior da viagem a gente tirou as fotos da turma. E aí nesse dia a gente foi lá na frente da escola para tirar a foto, e um dos colegas do Lucas, ele parou em cima tinha uma fossa lá na frente, né? Eu não sei por que cargas d'água, ele resolveu pular em cima da fossa para ver se a tampa quebrava. Meu favor. E a tampa quebrou. E de fato. E quebrou. Só que foi. O momento foi muito engraçado, que nós estávamos tirando foto, acho que a gente tinha tirado já, né? E aí, de repente, o Pete, que era o apelido dele, né? Tava lá dentro da fossa. Aquilo ali foi uma coisa muito marcante, né? Ele achou engraçado, né? O Pete era muito engraçado. E depois aí, tipo, no outro dia, quando a gente foi pegar o ônibus, era no mesmo lugar que era sair do ônibus, né? O cheiro insuportável. Não dava pra ficar lá pra pegar o ônibus, porque não dava pra aguentar o cheiro. Aberto a fossa. Essa é uma das situações engraçadas, eu me recordo também que hoje é um dos meus melhores amigos, que é o João também, que estudou aqui, que também é pronto, o João era muito elétrico, tá super bem hoje. Eu me recordo que ele foi um dia, soltou um rojão na escola, lá nos fundos, e daí simplesmente soltou o rojão, só que aquela coisa de guri assim, a gente tava também no 8º, acho, e aí quando ele soltou o rojão, só ele veio correndo assim, só que tipo, quando estourou, deu aquele delay, até ele parecer, quando ele veio correndo, já tava o diretor esperando ele. Bracinho cruzado. Já veio correndo direto pra sala, assim, então eu não tinha o que fazer, né? Mas essas e outras situações, né? Eu mesmo também aprontava um pouco. Não, tu não. Não, aprontava pouquíssimo. Por sério, por penetrado. Mariela, me recordo, assim, realmente incomodava, mas nunca era num mau sentido, digamos assim, né? Era aquela coisa de achar que as coisas têm que acontecer da forma que a gente quer e quando depois tu amadurece, não dá pra voltar atrás. Eu acho que o professor deve, sei lá, aprender isso durante a faculdade dele também, né? Desse processo de educação mesmo, né? E faz muito sentido agora olhar pra trás e tu ver, puta, não acredito que eu fazia isso aí mesmo, né? Só que era do processo da evolução do ser humano e hoje eu guardo essas memórias assim com um pouquinho de, puxa, por que eu fui tão xarope, né? Sim. Mas eu acho que elas aceitam, pelo menos elas sempre me dão outro sorriso na boca. Claro, a gente vai amadurecendo, vai entendendo muita coisa, né? Vai olhando pro nosso passado e pensando justamente isso, né? Por que eu fui fazer isso aí, né? Pra que... Né? Mas então tá, Gabriel, assim, já nos encaminhando mais pro fim dessa nossa conversa, né? O que tu diria, assim, né? Tendo experimentado tudo que tu experimentou aqui no colégio, né? Essa questão da proximidade com os professores, da gente conseguir, talvez até pelo nosso tamanho, né, do nosso colégio, ter essa proximidade, assim, de lidar com a pessoa, lidar com o ser humano, né? O que tu diria que é a identidade do CLAC? Ou em outras palavras, assim, o que é ser CLAC para ti? É uma pergunta que traz muita reflexão, né? Acho que ser CLAC é ser, usando em outras palavras do que tu mencionou agora, é ser uma pessoa, de certa forma, ser CLAC é ser uma pessoa que é integrada dentro de uma comunidade, dentro de uma família. Ser CLAC para mim é realmente, depois de sair, né, ou melhor, ter sido preparado para ser um CLAC, é sair de uma escola de uma forma muito preparada pessoalmente, profissionalmente, mas eu acho que mais ainda pessoalmente, né, porque
a vida profissional, na verdade, ela é um reflexo do que a gente faz na nossa vida pessoal, né? E o CLAC, na minha opinião e do que eu via para a minha turma e para os demais, preparava muito bem as pessoas, né? É claro que as coisas são sempre caminhos andam de forma lado a lado, né? Não é somente um. Né? A escola tem que prover desse ensino, prover dessa educação, e o aluno tem que querer também. Mas as pessoas que eu vejo que absorviam isso, né? E eu penso que isso não se faz sozinho, como tu mencionou, tipo, não é só os professores, não é só os diretores, isso inclui inclusive os alunos. Então, essa memória que tu comentou dos professores, os alunos que vão ficando, por exemplo, nós que éramos do Jardim A e fomos crescendo e ficamos até o ensino médio, eu tenho certeza que de alguma forma a gente refletia também para as turmas anteriores, sabe? E é assim que, na minha opinião, acontece com as demais turmas que continuam, dos demais alunos. Eles carregam o que nas empresas a gente chama de cultura, né? E essa cultura, que eu imagino que talvez não se perdeu e talvez só se fortificou mais, é o que diferencia a escola na cidade e talvez até na região como uma escola de comunidade, uma escola de família que prepara as pessoas para a vida pessoal e profissional. Que legal. Muito obrigado, Gabriel. 35 anos do nosso colégio, esse é o CLACcast. Nós recebemos hoje aqui o Gabriel, que nos contou um pouco da sua história, da sua experiência aqui no colégio, né? E Gabriel sempre sabe que as portas estão sempre abertas, né? A gente gosta sempre de ouvir os nossos ex-alunos aqui, trazer um pouco para essa gurizada que está aí, um pouco da tua experiência, né? Como aluno, depois como estudante de universidade, como contador agora profissionalmente, né? Gabriel, então muito obrigado. Se quiser deixar um último recado ainda, um adeus final aí. Obrigado, pastor e colégio, pelo convite. É um orgulho ter participado dessa trajetória, né? Ter feito parte desses 35 e da mesma forma que as portas estão abertas para mim vir e compartilhar desses momentos, eu também estou sempre à disposição. Acho que é o mínimo que eu posso fazer como aluno, eterno aluno do colégio, é estar aqui conversando e para outros momentos que precisarem também. Maravilha. Esse foi o nosso CLACcast, assim chegamos ao final dele. Então um grande abraço, fiquem todos com Deus.